Vamos lá então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de português de vocês, abram na página 216. Nós estávamos, desde ontem, né? Nós vimos na aula passada sobre o verbo, né? As conjunções a, e e i, certo? Vamos dar continuidade aí à mesma matéria. Página 216. Nem toda palavra que termina com a, é ou i é um verbo. Para sê-lo, é preciso que se esteja falando de uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, as palavras mar, particular, líder, elixir e Marte não são verbos, apesar da terminação idêntica. Então, nós temos que prestar atenção aí, certo? Porque aí vocês podem pensar assim, não, então terminou em a, ou em er, ou em i é verbo. Nem sempre, né? Nós temos algumas palavras que vão ter essas mesmas terminações, mas não serão verbos, correto? 3. Quais das palavras não são verbos? Elimine-as com o X. Por exemplo, a palavra guiar. Guiar é verbo, né? Porque é o quê? Eu guio, tu guias, ele guia. É uma ação, né? Guiar é uma ação. A palavra bar. Bar já não é verbo, então vocês irão marcar um X aí, certo? Acabar. Acabar é verbo. Evacuar também. Pier. Pier não é verbo, certo? Moer é verbo. Elder. Elder não é verbo, né? Porque é um nome, né? Um nome próprio. Zíper também não é verbo, vai marcar X. Aludir é verbo. Jair não é verbo, marca um X. Fugir é verbo e Jurandir também não é verbo, marca um X. 4. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, ligando as formas verbais a ações correspondentes. Por exemplo, na letra A lá, ó, cuidarão. Aí eu tenho que achar o quê? As formas verbais, né, de cuidarão. A forma verbal de cuidarão. O verbo aí vem do verbo cuidar, né? Cuidarão, então, cuidar. Lá no cuidar, vocês irão colocar a letra A. Brincaremos, então eu tenho que achar o brincar, né? Eu vou colocar a letra B, desculpa. Alegrou-se vem do verbo alegrar. Riem vem do verbo rir. Bebem do verbo beber. Comprastes compraste, né? Não tem o S. Compraste. Vem do verbo comprar, criou do verbo criar, desperdiçou, desperdiçar, entristece, de entristecer e partirmos, de partir. Então a sequência ficou CG, DB, AF, EJ, HKL, certo? 217. Em qual das alternativas dos verbos destacados pertencem à mesma conjugação? Então, qual que seria aí a mesma conjugação? Conjugação de a, e e i, certo? Eu gostaria de fazer algo diferente nesse fim de semana. Eles têm a mesma conjugação, porque vem do verbo gostar e do verbo fazer. Então, um está na conjugação a e a outra está na conjugação er. Então, não é a mesma conjugação, certo? Então, aí tá errado, não vai ser esse. Nem sempre é possível entendermos as coisas que lemos pela primeira vez. Os verbos aí são e lemos. O verbo aí do vem do verbo ser, entenderam? Então, ser. E lemos vem do verbo ler. Então, tem a mesma conjugação, né? Conjugação er. Letra C. Irei de ônibus e esperarei por você em frente ao cinema. Irei vem do verbo ir. Esperarei é do verbo esperar. Então, uma terminação tá em ir, uma conjugação tá em ir, uma conjugação tá em a. Então, não. Letra D. Antes mesmo de levantar da cama, já tinha desistido do dia. Então, verbo aí, levantar, que é do verbo levantar, e desistido de desistir. Então, terminação A e I. Também não. A única alternativa correta é a letra B. 6. Pinte de vermelho os verbos da primeira conjugação, de roxos da segunda e de pretos da terceira. Então, de vermelho vai ficar sonhar, inovar, apreciar, endossar. De roxo, conhecer,
conhecer, correr, dizer, perceber. Em ir, construir, resistir, ouvir, insistir. E é isso, certo? Então, vocês irão pintar aí direitinho, tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa aula de português.